Então, segunda vinda de Cristo é o nosso tema desta noite. Interessante porque hoje eu estava escrevendo a matéria nova de vocês. Hoje eu estava escrevendo a matéria nova de vocês. Malaquias não tem apostila? Tem. Ah, tá. Você não tinha aí, né? Não tenho mais. Não, eu tenho apostila. Não tem mais? Você pode ver alguma coisa Não. em Portugal? Em papel não. Hoje eu estava escrevendo a matéria nova de vocês, de teologia do Antigo Testamento, e é interessante que eu estava justamente trabalhando esse assunto. A gente pensa que a segunda vinda de Cristo é um assunto neotestamentário, né? Uma grande ênfase do Novo Testamento é em cima disso. Mas vocês vão ficar surpresos na próxima matéria da quantidade de ensino teológico que tem no Antigo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez ele fale mais até do que o Novo sobre isso. É que a gente não percebe os textos, né? E também vocês vão ficar surpresos pela quantidade de textos do Antigo Testamento que nós usamos de forma isolada muitas vezes e consequentemente aplicamos de forma errada. E aí a gente está falando uma coisa usando aquele texto e não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando, né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. O texto lá do Deuteronômio, a gente vai estudar muito o livro de Deuteronômio na próxima matéria. Praticamente a maior parte da teologia do Antigo Testamento está ali. E não é à toa que era o livro preferido de Jesus e o que ele mais cita no Novo Testamento, né? E, por exemplo, aquela passagem que hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas. Eu já vi gente pegar esse versículo, por exemplo, e aplicar no evangelismo, né? Para uma pessoa, se ela vai decidir ou não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E vocês vão aprender que esse versículo não tem nada a ver com salvação. E é só você olhar a continuação dele, que é o próximo versículo, e na continuação dele ali no Deuteronômio, ele fala a respeito da promessa do descanso do povo de Deus na terra prometida. Então ele não tem nada a ver com salvação, ele tem a ver com o descanso do Senhor na terra de Canaã, quando Israel se apossasse completamente daquele território e o dividisse entre as tribos, né? E é uma promessa condicional, porque aí, enquanto eles perseverassem fiéis e obedientes, eles continuariam experimentando desse descanso, né? E esse negócio vai terminar lá na Epístola aos Hebreus, quando o escritor fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ele está fazendo menção a esse aspecto da teologia do Antigo Testamento, que é o descanso de Deus, a promessa do descanso de Deus e em Deus, né? Então o escritor aos Hebreus está fazendo menção a isso aí, né? Então se preparem que vai ser muito interessante essa matéria. Estou animado para dar essas aulas. Bom, então, quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, nós estamos falando de algo que, conforme boa parte das vertentes do cristianismo, ainda irá acontecer. Por que eu coloquei assim, né? Na verdade, isso aqui foi um ajuste que eu fiz, até porque a Ellen não tinha escrito assim na apostila, mas eu tenho a liberdade de mexer, né? Porque existem algumas vertentes no cristianismo, né? Claro que eu não vou entrar nisso aqui, porque isso depois é lá no intermediário, na parte de teologia sistemática, quando nós vermos a escatologia. Aí você vai dizer, mas professor, nós não vimos ainda a escatologia? Não, nós vimos o panorama do Apocalipse, que foi o estudo do livro. No próximo nível, em escatologia, dentro de teologia sistemática, nós vamos ver daí a teologia, não só do Apocalipse, mas dos outros livros, né, com relação aos tempos do fim, tá?
Então tem algumas vertentes que acreditam que de alguma forma, isso já aconteceu. Mas a maior parte das vertentes teológicas dentro do cristianismo entende que a segunda vinda de Cristo é algo que ainda irá acontecer. Quer dizer, nós estamos falando aqui dessa expectativa de todo o crente, né, em Cristo e na sua palavra. Bom, o que nos assegura que Cristo voltará? Ora, o próprio Cristo, porque afinal de contas foi Ele que disse isso aos seus discípulos, né? Não uma, mas algumas vezes, antes de concluir o seu propósito aqui na terra, na sua encarnação ou primeira vinda, vamos assim dizer, né? E também nós temos várias profecias, como eu falei aqui no início da aula, boa parte delas, né? Na verdade, praticamente todas elas, né? No Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento relaciona isso, né, com a sua encarnação e após a sua morte e ressurreição. Então, primeira coisa importante para entender, né, a segunda vinda de Cristo é uma das principais doutrinas do Novo Testamento. Segunda coisa, o que nos garante que Cristo virá? Ele mesmo disse, e as profecias bíblicas assim apontam, né? As profecias bíblicas isso nos asseguram, Agora, é importante nós compreendermos aqui uma nomenclatura que aparece muito, né, no Novo Testamento, que é o tal do Filho do Homem. Já viram várias vezes isso escrito na Bíblia, né? E o próprio Jesus usa esse rótulo ou essa expressão para referir-se a si mesmo, principalmente no Evangelho de Lucas isso aqui vai aparecer. E Filho do Homem, né, não fala só da humanidade de Jesus, mas aponta também para o Cristo após a sua morte e ressurreição. Então, como vamos entender a expressão Filho do Homem? Primeiro, relacionando-se à encarnação. Por que ele é o Filho do Homem? Porque ele encarnou. Agora, relacionado à sua morte e ressurreição, quando essa expressão Filho do Homem é utilizada, nós estamos nos referindo a Jesus que já morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus e está à direita do Pai. E em breve ele voltará em glória. Amém? Então, várias passagens bíblicas, como eu já falei, mostram essa expressão Filho do Homem. Aqui um dos exemplos mais interessantes, Atos dos Apóstolos, quando Santo Estevão está sendo apedrejado. A Escritura diz que ele tem uma visão do Filho do Homem. Olha ali Atos 7,55. Vamos lá. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amém? Amém. Perceba que Estevão está aqui olhando para o céu, vendo a glória de Deus, e o Senhor Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, né, à direita. E aí então ele utiliza essa nomenclatura para referir-se a Cristo em pé à direita do Pai, o Filho do Homem. Mais adiante, nós vamos ter outros textos bíblicos onde nós vamos encontrar
novamente a nomenclatura Filho do Homem, referindo-se ao Cristo à direita do Pai, que retornará em glória. Tá? Bom, então por que é importante perceber isso? Porque tal nomenclatura Filho do Homem, ela não tem uma conotação apenas com relação à sua encarnação, a esse mundo, a essa terra, a sua presença aqui encarnado fisicamente entre nós. Ela tem ela aponta, né, para uma realidade célica, uma realidade celestial, né, aonde ele está ressurreto com o corpo glorificado, né, à destra do Pai. Tá? Bom, você pega Daniel, 550 anos antes de Cristo, mais ou menos, Daniel profetiza a segunda vinda de Cristo. Olha isso. Nós vimos na aula passada sobre a encarnação, né? Isaías lá uns 700 anos antes, profetizando, né? Então Daniel 7, 13 e 14, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você percebe que Daniel usa a expressão Filho do Homem. Então essa expressão ela não é uma exclusividade do Novo Testamento. Ela tem a sua origem no Antigo Testamento. E aí você tem mais uma dica, por que Jesus usava essa expressão para referir-se a si mesmo, porque quando ele se denominava Filho do Homem, o que os judeus à sua volta ligavam? Né? Qual era a conexão que era feita? Eles conectavam com as antigas profecias, onde o Messias era chamado Filho do Homem, ou seja, nas entrelinhas, ao considerar-se o Filho do Homem, e ele é mesmo, né? Jesus estava dizendo para eles o seguinte, né? É de mim que os antigos profetas falavam, né? Eu sou esse Messias, né? Então eu sou o Filho do Homem, tá? E você vê aqui, eu até estava pensando nisso, sabe? Ontem eu estava no meu escritório preparando o meu sermão. Aliás, ontem não, domingo, né? Inclusive meu sermão desse domingo já está no YouTube, né? Eu estava preparando o meu sermão para esse domingo e eu estava pensando que daqui a pouquinho está na hora da gente fazer uma nova imersão bíblica. Faz tempo que eu não faço as imersões, né? E uma imersão que eu tenho muita vontade de fazer no livro de Daniel. Essa vai ser a imersão, né? Então, vamos ver aí conforme for a minha agenda, né? Não sei vocês, mas eu estou com saudade de fazer as imersões, né? Aquele sábado que a gente passa o dia inteiro estudando Bíblia aqui na igreja. E comendo. Né? Eita lá. Então olha o que o Daniel fala, que ele está tendo visões na noite e vem com as nuvens do céu alguém como filho do homem, dirige-se ao ancião de dias, né? Ou seja, ele vê o pai e o filho, né? E recebe do pai o domínio, a glória e o reino, para que pessoas de todos os povos, nações e línguas o sirvam. Então você vê que realmente está relacionado, né, a volta de Cristo e ao estabelecimento do seu reino milenar.
Porque se fosse uma coisa ligada aqui de alguma forma com a primeira vinda, alguma coisa assim, não iria fazer referência a todas as nações, né? E o seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. De que reino que Daniel está vendo aqui, né? Isso aqui já é o período do milênio. Então Daniel está descrevendo na sua visão isso. Ele vê alguém como o Filho do Homem vindo com as nuvens. Ele é dado poder, domínio e glória para que todos os povos da terra o sirvam, o seu reino jamais será destruído. Então aqui nós vemos claramente o retorno do Messias em glória e ele governando sobre todos os povos. Tá? Outro termo importante é a palavra grega parousia. Diga comigo, parousia. Parousia. O que é a parousia? Eu botei em grego para vocês no slide. O que é a parousia? É uma palavra que tem um contexto histórico, filosófico, religioso e político. Então é uma palavra no idioma grego que se aplica em várias áreas, né? Mas para nós importa mais o aspecto teológico desta palavra. E aonde nós vemos esse aspecto teológico? Em Mateus 24:3, que é uma passagem que os discípulos perguntam para Jesus sobre a sua vinda, né? Então vamos ler ali juntos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Amém? E aí Jesus, após esse versículo, ele introduz aquilo que nós chamamos de o seu sermão escatológico, né? Ora, esse termo parousia no Novo Testamento, ele diz respeito à chegada. Então, o que é uma parousia? É uma chegada. Então, ali, aqui, a sua vinda. Que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá da sua parousia? Que sinal haverá da sua chegada? E percebe que eles falam, e do fim dos tempos, quer dizer, quando é o fim dos tempos? Quando ele chega. Bom, 2 Coríntios 7,6 aparece de novo no original grego a palavra parousia. Vamos ler. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você vê que aqui não se aplica ao Messias. Paulo está falando de um dos seus discípulos, né? O Tito. Mas a chegada ali no grego é parousia. O termo também pode dizer respeito à presença de alguém. 2 Coríntios 10:10. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Então ali, quando as nossas traduções usam a palavra presença, eram os que criticavam Paulo lá na igreja de Corinto, né? É a palavra parousia. Então nós já vimos aqui dois significados para parousia, né? Chegada e presença, né? Mas é um termo também usado tecnicamente para falar então dessa presença de Cristo em glória. Essa chegada, essa presença de Cristo em glória. E isso é um ponto específico no processo escatológico. Amém? Bom, então, a crença
A crença na parúcia ou presença de Cristo em glória está enraizada em todas as vertentes do Novo Testamento. Embora a expectativa possa ser referida a algumas partes das Escrituras, ou pelo uso de outros termos, como por exemplo, Apocalipse ou Revelação. Então eu quero que você sublinhe isso na sua apostila ali, o seguinte, né? Presença de Cristo em glória. Então esse é um bom conceito. O que é parúcia? É a presença de Cristo em glória, né? Bom, essa palavra às vezes é substituída, como ela diz ali em outras partes da Bíblia, por outros termos, né? Por exemplo, Apocalipse ou Revelação, 1 Coríntios 1,7, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui no lugar da palavra revelação, poderia constar parúcia, tá? 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. De que revelação? Quando que isso vai acontecer? Isso aqui que Pedro está falando? Ora, na segunda vinda, na parúcia. Agora, mesmo nos livros do Novo Testamento, em que a pessoa de Cristo não aparece muito, por exemplo, a Epístola de Tiago, essa palavra parúcia, a parúcia do Senhor, é mencionada. Então veja ali Tiago 5,7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que esse versículo nos mostra, né? A importância da paciência com relação à vinda do Senhor. Você vê que ele usa a comparação, né, de uma lavoura. E uma lavoura não é algo que nasce do dia para a noite, que frutifica do dia para a noite, né? Tudo que diz respeito à agricultura é processual, né? Então assim é com a vinda do Senhor, tá? E a palavra parou-se aqui nesse versículo vai aparecer justamente onde as nossas traduções usam a palavra vinda, tá? Então sejam pacientes até a presença do Senhor em glória, né? Agora, outra coisa importante aqui é o seguinte, eu coloquei ali, nesse slide anterior, isso não está na apostila, né? Não confunda arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. É muito comum os crentes fazerem esse tipo de confusão, tá? Arrebatamento. Vamos começar pelo idioma grego. Quando fala do arrebatamento da igreja, a palavra usada não é parousia, mas sim harpazo. Harpazo é uma palavra grega que significa arrancar com a raiz. Por exemplo, agora uns dias atrás o menino foi lá no meu pátio e arrancou todos os matos que estavam lá no meu pátio. E eu disse assim para ele: Marcelinho, procure puxar com a raiz, que demora mais para nascer de novo. Isso é um harpazo, tá? Então a ideia é essa mesmo, você arrancar qualquer espécie de planta, qualquer tipo de coisa que está no solo, no chão, neste mundo, você arrancar pelas raízes, quer dizer, não fica nada daquela planta ali. Isso é arrebatamento. Agora, vinda de Cristo é parousia, a palavra grega é outra. Outra diferença, né? No arrebatamento,
A igreja encontra com Cristo nas nuvens. Na parousia, na segunda vinda, Cristo vem com os anjos e a igreja a partir das nuvens e vem à terra. Você percebe? Então, num a coisa sobe, no outro a coisa desce. Então são coisas completamente diferentes. Tá? Outra coisa, no arrebatamento, né, a ideia é a velocidade, um abrir e piscar de olhos, diz Paulo, né? E é uma coisa que não será visível aos olhos. Então a igreja é arrebatada, ela subitamente desaparece, né? E se encontra com Cristo nos ares, já com o corpo glorificado. E isso é uma coisa que você nem vai sentir, você nem vai perceber. Quando você vê, já foi, né? Agora, então o mundo vai ficar, né? Haverá uma convulsão social, né, no mundo. Por quê? Porque grande parte da população subitamente desaparece, né? Agora não, na parousia, na segunda vinda, né, todo olho o verá, inclusive o ímpio, ou seja, aqueles que lhe trespassaram. Amém? Então, não confunda. Tem correntes dentro da teologia que entendem isso como uma coisa só, mas pelo que eu conheço das igrejas de vocês, não é esse o caso aqui. Tá? O arrebatamento será uns dias ou um tempo antes da vinda de Cristo? Ou próximo? Boa pergunta. Não é porque eu acho que quando... Por que eu te falei isso? Não, por que eu te falei isso? Porque vai depender da vertente teológica. Então tem vertente teológica que diz que o arrebatamento da igreja acontecerá no início da tribulação, outros dizem que no meio da tribulação, outros dizem que a igreja passa pela tribulação. É isso que eu Então, queria saber. não tem como saber, né? Agora, inclusive essa teoria de que a igreja é arrebatada antes da tribulação, ela é relativamente nova. Essa teoria dentro da teologia, ela deve ter aí uns 200 anos. Isso aí historicamente não é nada, porque antes acreditava-se que a igreja passaria, tá? Então é o tal do pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Tá? Isso nós vamos ver em escatologia. Aí nós vamos entrar nesses meandros teológicos, né? Só que assim, a maioria das igrejas pentecostais ou renovadas, elas seguem essa linha de que a igreja não passará pela tribulação, será arrebatada antes. Agora, as outras correntes têm fundamentação na Escritura também. Eles conseguem fundamentar também. Tá? Agora, o lance para não ficar confuso com isso é entender da maneira como eu expliquei o livro do Apocalipse para vocês na matéria de panorama do Apocalipse, né? Quer dizer, nós cremos, né, que será antes da tribulação, mas ainda que não seja, tanto faz, desde que nós sejamos arrebatados, né? E entendermos também que tudo aquilo que está ali no Apocalipse, né, na verdade é uma linguagem simbólica, né? Vocês já aprenderam que aquilo não segue ordem cronológica, os mais antigos aqui, aquilo segue uma ordem, não é uma ordem linear, é uma ordem espiral, lembram daquela matéria? Né? Então tem coisa que está no início do livro, mas que de repente é coisa que vai acontecer para o fim, tá? Então assim, e outra coisa, entendermos também, né, ali que o grande lance do Apocalipse, né, é a guerra ideológica. Então são ideologias contrárias em choque,
né? A ideologia do reino, da igreja, dos santos, do cordeiro, né? Do céu, em choque com a ideologia desta terra, tá? Porque, tipo assim, é uma coisa que não é honesto teologicamente e nem sensato você entrar em discussão ou arrumar briga por aí por causa dessas coisas. Porque, como eu falei, as outras correntes dentro da escatologia também têm fundamentação bíblica. Talvez Deus até tenha feito dessa forma para a gente não ficar, né? Porque o grande lance do Apocalipse, dos tempos do fim, é isso, entendeu? É você entrar no reino do Senhor. Agora, quando isso vai acontecer é um detalhe. Eu perguntei para o apóstolo Jair, uma época, pastor, o que vai ser no final dos tempos, no final do recorrer dos tempos, no final do mundo? Ele falou, olha, as coisas vão ficar muito terríveis, porém nada impede que no meio desse caos a igreja tenha grandes vitórias. Sim, claro. E é isso mesmo, de forma reduzida, né? Claro. Tem um manual, até eu vou recomendar que vocês comprem. A aula que vem eu trago. Tem um manual de teologia sistemática do Luciano Frasson, se não me falha a memória, é esse o nome dele, tá? Ele não é difícil de achar, ele é editado pela editora De Santos, aqui de Curitiba, a livraria De Santos ali em Curitiba, que edita esse material. Ele é um teólogo brasileiro. Eu comprei aqui num congresso que teve em Guaratuba, do Instituto Pai. Eles tinham recém-lançado, na época eu me lembro que eu paguei R$100 e poucos, mas hoje está mais, aquele lançamento, né? Hoje está mais. Depois dá uma olhada no Google aí, Malaquias, que é o nosso navegador, né? Deve estar à base de uns R$80. Mas manual de teologia é por aí, é 60, 80, dependendo. Luciano Frasson, se não me falha a memória, né? Mas por que eu recomendo essa teologia? Uma teologia sistemática. Teologia sistemática, o autor é Luciano Frasson. Por que eu recomendo essa teologia sistemática? Primeiro, porque ele é um teólogo brasileiro, então ele usa uma linguagem mais simples. E segundo, porque é muito legal que quando ele aborda um assunto dentro da sistemática, que tem várias vertentes, ele coloca o que cada vertente diz no livro dele. Porque isso aí normalmente não acontece nos compêndios teológicos, né? Você pegar, por exemplo, um compêndio teológico de um pastor reformado, né? Um autor reformado que é tradicional, né? 57. Oi? Pô, aí, micharia, eu paguei 100 e pouco, né? Então você pega, por exemplo, um compêndio de teologia de um professor que é um teólogo que é reformado e é tradicional, o cara vai defender a milenismo, porque é isso que eles defendem. Então ele vai te apresentar ali naquele manual dele isso como sendo a verdade, né? E esse cara não faz isso. Então ele mostra dentro desse assunto, ó, tem isso, mas ele também não te diz qual que você tem que crer. Ele mostra as vertentes e muda de assunto, mostra as vertentes e passa para outro assunto. Então isso é bom, porque aí amplia o horizonte do aluno, tá? É um livro que vale a pena você investir. Bom, mas voltando aqui, então uma forma do conjunto de ideias que a palavra parúcia representa, né, é o texto de Mateus 19, 28, pessoal, onde Jesus usa imagens escatológicas ao falar de um futuro reinado com seus discípulos no reino de Deus. Olha Mateus 19, 28, vamos ler. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém?
Então veja ali, Meu Deus. quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Olha que interessante essa representação aqui da volta de Cristo. Você vê que ele está assentado, né, em algo como um trono, né? E é interessante que você vê ali embaixo ali os túmulos abrindo e os mortos ressuscitando. Né? Embaixo ali os bonequinhos e os anjos, né? Os anjos e também ali ao lado tem os apóstolos, né? Então antigamente se fazia essas representações assim, né? Principalmente a igreja oriental, a igreja grega, né? A igreja ortodoxa tem muito isso daí. Bom, é muito provável que no judaísmo do segundo templo não havia nenhuma doutrina da parousia. Do que nós estamos falando? Da vinda, da chegada, da presença, né? Então a boa pergunta de prova, né? Qual o significado da palavra parousia, né? Vinda, chegada, presença, né? Mas não havia no judaísmo do segundo templo uma doutrina muito coerente disso. Embora apareça alguma coisa em alguns apócrifos com respeito a esse assunto. Quando aparece, trata-se de interpretações de Daniel 7, em paralelo ao que encontramos na perspectiva do Filho do Homem nos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus, Lucas. Tá? João não é sinótico, né? Bom, há indícios na história da igreja que essa expectativa de um retorno iminente do Messias estaria enraizada nos primórdios, quando a maioria da igreja ainda falava aramaico. Então você vê, aqui nós temos duas informações históricas importantes. Quais são elas? Né? Que no período ali do segundo templo, né, para frente, né? Qual é o período do segundo templo para frente? Né? O segundo templo é o templo que é reconstruído ali no período de Esdras, Neemias, né? E depois ele vai sendo ampliado até chegar ao tempo de Herodes, que é o templo que Jesus pregou lá dentro, né? Então o que acontece, pastora? Estou tendo notícia da discípula aqui. Sim, ok. Então o que acontece? Nós temos uma informação aqui que o próprio judaísmo não entendia isso, que o Messias voltaria, mas não tinha um foco muito claro sobre esse assunto, né? E o que acontece depois, no período ali do primeiro século da igreja primitiva, né? São interpretações do capítulo 7 de Daniel, né? Tentando encaixar ali com coisas do discurso escatológico de Jesus, né? E citações ali dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que são os sinóticos, tá? Bom, então toda essa conversa, Eliane, para vocês entenderem o quê? Que esse negócio da parousia ou da segunda vinda de Cristo, em termos históricos, né? Não é uma coisa muito antiga. Em termos proféticos é antiquíssima, porque no Antigo Testamento tem um monte de profecia que aponta para isso, né? Mas a maneira como nós entendemos hoje, né? A dogmática da igreja a respeito desse assunto hoje, né? Ela é algo historicamente relativamente recente, né? Porque é uma coisa que começou mesmo a tomar um foco e a ser mais bem definida, né? Do primeiro século ali para frente, tá? Quando a igreja ainda falava aramaico, né? Então nos evangelhos de Jesus, por diversas vezes, né? Nos evangelhos Jesus por diversas vezes
alerta os seus discípulos sobre os acontecimentos futuros. Você vê toda hora nos evangelhos Jesus falando de sinais que antecederiam a sua volta, né? E você vê que o discurso de Jesus nos evangelhos, ele é bem alinhado com a visão de Daniel, lá do Filho do Homem vindo às nuvens com poder e glória. Se você olhar aqui Lucas 21, 27, por exemplo, você vai ver que praticamente é uma repetição do que Daniel fala, né? Olha ali. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus não falou isso por acaso. Jesus falou isso de uma maneira muito similar ao que o profeta Daniel tinha falado, de caso pensado. Por quê? Porque é justamente para os judeus, seus ouvintes primários, né, fazerem o link com a antiga profecia de Daniel e perceberem que ele é o Filho do Homem do qual Daniel falava. Amém? É uma coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça, né? A gente fica assim, lendo Bíblia, tem umas coisas que a gente acha assim que é inédito, né? Nas próprias palavras de Jesus nada é inédito, tudo está fundamentado no Antigo Testamento. Então ele não ficava inventando coisa da cabeça dele para falar, né? Mas tudo que ele falava está alinhado com o Antigo Testamento, né? Ou confirmando o Antigo Testamento, ou aplicando o Antigo Testamento, ou ampliando o Antigo Testamento, mas a fundamentação está lá. Amém? Muito bem. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que Deus mesmo, Ele não sai das 4 linhas da Bíblia. Não sai dali, tá? Bom, Mateus 26, 24, Jesus responde ao sumo sacerdote que aqueles que estavam ali veriam o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Olha ali, Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Agora, deixa eu só conferir uma coisa aqui na minha Bíblia. Mateus 26, 24, né? Aliás, 64, desculpe. Mateus 26, 64. Olha a reação do sumo sacerdote no verso 65. Leia o verso 65, Mateus 26, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes de pele, blasfemou para que precisamos ainda tenha testemunha. Eis que bem ouviste, agora só blasfema. O sumo sacerdote rasga as vestes e diz o quê? Blasfemou! Por que ele teve essa reação? Porque ele não gostava de Jesus? Não tem nada a ver com isso. Porque Jesus citou quem? Daniel. E quando Jesus cita Daniel perante as autoridades judaicas, todo mundo ali naquela sala, que era todo mundo teólogo ali naquela sala, sabia que Daniel falava de quem? Não. Do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Não. Quem é o Filho do Homem? O ungido. Em grego, que em hebraico se chama o Messias. Todo mundo naquela sala, no Sinédrio, era teólogo. Todo mundo sabia que a passagem que Jesus faz uma referência do livro de Daniel refere-se ao Messias. Blasfemou! Por que blasfemou? Está aí, não precisa mais nada. Está dizendo que é o Messias.
Por que está dizendo que é o Messias? Ele disse isso ali literalmente, eu sou o Messias? Não, mas ele citou Daniel, que é o texto que fala do Messias, aplicando a ele mesmo. Pronto, está aí a blasfêmia. Oi. É interessante esse tema da fé da NA. No 2665 diz assim, rasgou suas vestes. Normalmente isso era proibido para o sumo sacerdote, rasgar suas vestes. Porém, esta surpreendente afirmação feita por Jesus evoca uma resposta veementemente, blasfêmia, em referência à afirmação de Jesus para possuir o estado divino do Filho do Homem. Aí, viu? Agora, se você não entende o conceito, né, do Filho do Homem, você lê um versículo desse e acha que o cara rasgou as vestes, deu aquele chilique todo lá, ele não ia com a cara de Jesus, né? Ou então, tipo assim, porque assim, estava cheio de gente na Palestina se dizendo Messias naquela época. E com respeito a todos esses outros, esses caras, muitos nem foram levados a julgamento, e se foram, não teve essa reação toda aqui. Por que com Jesus tinha? Porque esses caras diziam que eram, mas eles não linkavam nada com as Escrituras, como Jesus fazia. Aí dentro disso tem os milagres messiânicos. Isso, então quem é que dá testemunho de Jesus? Os outros messias, que eram falsos, né? Eles davam testemunho de si mesmos, mas quem dava testemunho de Jesus, que ele era o Messias, era a própria Escritura. E lembra o que o próprio Jesus diz? Né? Que deveríamos examinar as Escrituras, porque elas que testificam ou testemunham a respeito dele. Está entendendo? Então, por isso toda essa reação. Porque quando ele cita Daniel, pronto. Bom, Lucas 17, vocês estão vendo como é importante para entender o Novo Testamento, você conhecer o Antigo, você fazer uma leitura, né? Tem um outro livro que eu vou indicar para vocês, eu vou começar a indicar uns livros assim mais substanciais daqui para frente, e mais substanciais também, mais caros, tá? Vocês compram se quiserem. É investimento, né? Amor, quanto é que eles caem? Você me contou essa Tá, depois eu conto, só um pouquinho, para mim não perder o fio da meada. Então, o que acontece? Tem um livro, tá? Inclusive eu tô hashtag fica a dica, eu tô doido por ele, né? Tô doido por ele, tá? Meu Deus do céu. Ele é um manual de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. É um tijolo dessa grossura aqui, bem do jeitinho que eu gosto, né? Manual de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. O que esse livro faz, né? Um dos autores é o Dr. Carson, que é o comentarista daqueles comentários da editora Shed, que eu falei para vocês, que são maravilhosos. Domingo agora eu usei o comentário de Mateus no meu sermão, que o negócio foi Power Rangers, né? Trouxe até para o púlpito, né? Entendeu? Aí é legal quando você usa um material legal assim para dar aquilo ali dá uma substância ao sermão, né? Então aquilo ali é que nem você jogar tutano na sopa, né? Então o Dr. Carson, esse é um dos autores desse manual. O que esse manual faz? Ele mostra a conexão, ele faz o link, né, entre os textos do Antigo Testamento e os do Novo. Então isso aqui se conecta naquilo lá, isso aqui se aplica naquilo lá, isso aqui se usa com aquilo lá, entendeu? Pesquisa aí depois Malaquias, né? Eu acho que esse aí na Família Cristã tem manual de D.A. Carson, C-A-R-S-O-N, Carson,
Inclusive desse Carson, qualquer livro desse cara, meu irmão, vocês podem comprar, que é batata. Um dos... Eu vou ter que construir uma partilheira em casa. Vamos lá, é um dos... esse Carson é um dos melhores na teologia, esse cara. Entendeu? Sim, ó, o comentário de Mateus, aliás, o comentário de João dele, tá? Uma base assim de uns 70, 80 reais. Imagina, né? O comentário de um livro da Bíblia, né? Só que também é isso aqui, né? Mas pense num comentário assim que vale a pena, sabe? Sabe assim, você começa a usar, você pensa assim, nossa, que dinheiro bem gasto esse aqui. Não é o tipo, não é livrinho, né? Então esse Dr. Carson é muito bom, esses comentários. Fechou? Esse marronzinho. É um tijolão. Comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso aí, 149 pila nas famílias cristãs. Aí, ó. Qualquer 150 pau você compra. Hã? Vai trabalhar bastante. Vender muito alho. Bom. É que assim, esse tipo de livro não é livro que você vai abrir na primeira página e ler até o fim. Isso aí é livro de consulta, né? Isso aí é compêndio teológico, né? Então eu não fico lendo toda hora esse livro. Isso aí está lá na minha prateleira para isso, para preparar um estudo, para preparar um sermão, quando eu tenho para preparar uma aula, quando tem dúvidas sobre alguma passagem, aí você espicha a mão e pega o negócio lá e pau, né? Mas tem um que custa 31 reais, se quiser mergulhar nesse cara aí, que é o do GK. Quem? GK, acho que se pronuncia B-A-C-P-E-A-L. Custa 31 reais na Amazon. Mas é manual? Manual. Manual do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tá. Agora. Exegese e interpretação. Tá. Mas aí é outra história. Isso aí é um outro material que ele vai trabalhar regras de exegese. Daí. Não é a pegada dele. Exegese é a aplicação da hermenêutica. Hermenêutica é as regras de interpretação da Bíblia. Vocês não lembram, eu já expliquei isso para vocês. Eu faço exegese todo o final de semana, quando eu sento para preparar um sermão. Né? Quando eu sento para preparar um sermão há mais de 25 anos, todo final de semana eu faço exegese. Ou seja, eu pego lá o texto, pego as 10 regrinhas básicas da hermenêutica, estudo o contexto, estudo os comentários, estudo os textos relacionados, né? E aí o Espírito vai dando entendimento, vou escrevendo, né? E pronto, está feito o sermão. Está feito o sermão. Isso é uma questão, mas isso é uma questão de treinamento, ninguém nasce sabendo. Eu tinha muita dificuldade no início. Tem o dom, isso aí é criativo. Quem tem o dom, tem o Dom, para com essas coisas. Tem o dom. Que dom? Nada. Isso aí, vem com essas coisas migué pra cima de mim. Isso aí é só você se esforçar e treinar que você consegue. Não adianta nada. Se tiver o dom e não estudar, Não adianta nada. Entendeu? Eu tinha muita dificuldade no início, mas hoje, pela questão de prática, né? Então você aplica essas coisas, né? Só que você tem que dar o primeiro passo, entende? Então experimenta um dia que você for trazer uma palavra, né? Experimenta lá no outro nível, nós vamos ver hermenêutica, essas regras e tudo. E aí experimenta um dia usar isso. Né? Pode ser que você se bata, que você tenha que ficar o dia inteiro em cima da Bíblia, mas você vai ver que de repente, se você ficar um mês fazendo isso, daqui a pouco vai ser muito mais fácil, né? Hoje eu bato o olho, eu estou lendo a Bíblia, né? Eu estou lendo a Bíblia com esse olho, e nesse olho aqui está passando as regras de hermenêutica. Isso aqui é aquilo, isso daqui é aquilo, isso daqui não, isso aqui eu tenho que entender assim. Essas regras são importantes porque elas treinam você a abordar o texto da maneira correta, né? Então,
um bom teólogo, ele sempre aborda o texto a partir de regras de interpretação. E são várias regras, mas você decorando as 10 principais, você não corre risco de estudar texto errado da Escritura. Na matéria eu vou ensinar. Então vamos lá. Lucas 17. Oi? Tá, deixa eu só terminar aqui. Lucas 17, 20 a 30, ó, nos apresenta alguns fatos que irão anteceder a vinda do Filho do Homem. No versículo 30, o Messias novamente refere-se a si mesmo e a sua vinda. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 20 ao 30, pessoal. A vinda do reino de Deus. Amém? Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Primeiro aspecto. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então você vê que o reino de Deus é uma realidade que ao mesmo tempo que ele vem, ele já está. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Então aqui nós temos fatos, que antecedem a vinda do Filho do Homem. E nesse final do texto, verso 30, o Messias fala dele mesmo e da sua vinda. Então, qual é o dia, da segunda vinda de Jesus? É o dia aqui da manifestação do Filho do Homem. Então essas duas coisas são sinônimas, além das profecias e afirmações do próprio Messias, nós também encontramos em outros livros do Novo Testamento, especialmente em Apocalipse, relatos de como virá o Filho do Homem em seu retorno à terra. O que é mais importante compreendermos a respeito da segunda vinda de Cristo, quando falamos da teologia do Novo Testamento, é que Jesus veio à terra como homem, morreu, ressuscitou e em breve voltará em glória. Amém? Amém. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. Então, o que é o evangelho, afinal de contas, O que é a mensagem do Evangelho? Qual era a pregação da igreja primitiva? Era exatamente isso, que Jesus veio à terra como homem, morreu, ressuscitou e voltaria em glória. Esses eram os 4 pontos do sermão dos nossos irmãos do primeiro século. E esse é o Evangelho que precisa ser pregado, no qual deve estar a nossa confiança, para que assim possamos alertar a outros e procurar não deixar que andem enganados neste mundo. Chegará o dia em que o Filho do Homem retornará. Aleluia.
Amém? Bom, seguindo pelas doutrinas neotestamentárias, nesse panorama, tá? Importante você entender isso. Isso aqui de forma alguma esgota o assunto, é só um panorama, né? Nós vamos falar agora de Israel, do Israel espiritual de Deus, ou seja, a igreja. Aqui também há controvérsias, porque tem ramos do cristianismo que não veem a igreja como Israel espiritual de Deus. Malaquias, por favor, pesquise na internet um outro livro, chamado O Despertar da Igreja de Cristo. O Despertar da Igreja de Cristo, o autor é Robert Keller, se não me falha a memória, Robert Keller, com K e 2 L's. É um livro que aparece um candelabro, um menorá na capa, tá? O Despertar da Igreja de Cristo. É um livro muito interessante de nós lermos, porque ele vai trazer essa questão aqui da judaicidade da igreja, tá? Inclusive um dos primeiros livros que eu li para fundamentar toda aquela visão teológica que eu passo aqui na cidade sobre as festas bíblicas, né? Sobre que não há divergência entre lei e graça, né? Mas são ambos os lados de uma mesma moeda, né? Tem muita coisa que Deus falou comigo, abriu meu entendimento nesse livro, tá? Bom, mas esse tema aqui do Israel espiritual de Deus, né, da igreja, é muito importante na teologia do Novo Testamento. O que é a igreja, irmãos? A igreja nada mais é que judeus e gentios, né, judeus e não judeus, em Cristo Jesus. E esse povo, a igreja, hoje, é o povo escolhido por Deus. Amém. Para quê? Para cumprir uma missão. Qual missão, Eliane? Trazer filhos ao Pai. Essa é a missão da igreja. Amém? A missão da igreja não é abrir mais igrejas. Se abrir mais igrejas trouxer filhos ao Pai, amém. Agora, se abrir mais igrejas só vai contribuir para dividir outras igrejas, isso não tem relevância, significado algum, pelo contrário, atrapalha, né? Muito antes de nós, igreja, outro povo foi escolhido no passado. Não que eles deixaram de ser escolhidos, tá, pessoal? É que agora, né, a eleição deles, tá, com relação a esse aspecto de trazer filhos ao Pai, isso está meio que pausado, até Deus tratar com eles o que tem que tratar. E nesse intervalo profético de tempo, nós estamos fazendo a função que eles deveriam estar fazendo. Por isso que nós somos chamados de ramo enxertado, tá? Mas que povo é esse? Israel. Então, Levítico capítulo 20, verso 24 e 26, vamos ler. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Aqui é Deus falando para Israel. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Amém? Olha Deuteronômio 7, verso 6. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Amém? Então é inegável aqui na Escritura que Israel é o povo eleito, né? No
passado, Deus separou Israel dos demais povos da terra para que esse povo o servisse de todo o coração. Mas o que vemos na história com o passar dos séculos é que Israel não percebeu a profundidade e amplitude do seu chamado. Sublinhe isso. Israel não percebeu a profundidade e amplitude do seu chamado, né? Monopolizando, ou seja, tomando só para si, né, a revelação e palavra de Deus, substituindo gradativamente a vida com Deus por mero ritualismo e legalismo, e assim aborrecendo e se desviando dos seus caminhos, a ponto de não reconhecerem o próprio Messias quando este lhes foi enviado. É isso que acontece com a igreja também. Quando a igreja monopoliza a revelação para si, né, e substitui a vida com Deus por costumes, por rituais, ela também aborrece a Deus e o Espírito se afasta, né? E o que acontece? A própria igreja pode chegar ao ponto que ela não reconhece nem o próprio Jesus, que ela tem algumas práticas, alguns discursos, um estilo que de repente não tem nada a ver com Jesus. As coisas para Deus sem Deus. Isso, as coisas para Deus sem Deus, né? Então João capítulo 12, verso 40, ó, o que diz? Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Você percebe que ao mesmo tempo foi um propósito de Deus que esse endurecimento viesse em parte a Israel. Por quê? Porque senão não entraria, né, a igreja o gentílica, né? E quando que esse endurecimento, essas escamas espirituais, né, cobrirão os olhos dos judeus, né? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando que é a plenitude dos gentios? É a partir do momento, né, que a igreja é arrebatada, né, e depois ela volta com o Senhor. E aí começa o reino milenar. No reino milenar ali entra a plenitude dos gentios. Então, os judeus vão perceber isso aí só quando eles aclamarem o anticristo como Messias, e daqui a pouco eles perceberem que ele não é o Messias, mas justamente o contrário. Então, vamos dizer assim, o judeu está sofrendo essa cegueira, um jugo de Deus sobre a vida deles. Uma permissão. Claro que ao mesmo tempo uma colheita pela dureza de coração deles, mas uma permissão para nós podermos ser alcançados. Por eles terem negado a Cristo, essa é o jugo deles, então. O jugo de Deus sobre eles por ter negado a Cristo. Eles mataram? Não conheceram o dia da sua visitação, diz a Bíblia. Eles mataram o Messias, né? Na verdade, eles foram parte do processo, né? Que matou o Messias foi os pecados da humanidade, né? E os romanos que executaram, né? Eles são parte de um processo. Tem que cuidar com esse pensamento, por quê? Porque é esse tipo de fala, claro que não teve essa intenção, mas a igreja pegou esse tipo de fala e alimentou o antissemitismo. Então a igreja, né, durante anos a igreja foi ensinada em alguns lugares a odiar o povo judeu, porque eles mataram Jesus. Então cuidado com isso, né? Porque às vezes tu fala isso perto de alguém, a pessoa vai levar para esse lado, entendeu? Então por isso que eu disse, eles fazem parte do processo, mas não foram a palavra final nisso,
né? Na verdade, ninguém foi, né? O Filho do Homem que entregou a sua vida. Sim, claro. Tinha que acontecer, né? Sim, sim. Eles não perceberam o que estava acontecendo, né? Nem eles, nem os romanos, Ainda, Tinha que acontecer, né? nem o diabo. até o diabo trabalha com as coisas de Deus acontecem. Exatamente. Tanto é que nem o diabo percebeu. Né? Bom, Ezequiel lá em 586 a.C., pessoal, declara que Deus procurou dentre os homens algum que se colocasse na brecha diante do Senhor, né? Para que a terra não fosse destruída, mas não foi encontrado um só homem. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. De que terra ele está falando aqui? Da terra de Israel. Tá? Deus enviou seu próprio Filho para que salvasse o mundo inteiro. João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. A manifestação do Messias se deu, está errado ali, né? Arrume ali. Se deu por Israel, em Israel, mas não só para Israel. Sublinhe isso. A manifestação do Messias se deu por Israel, em Israel, mas não só para Israel. A partir do Messias, Jesus levantou um povo chamado Igreja, composto de judeus e gentios em Cristo Jesus. E esse povo recebeu a incumbência de cumprir o papel sacerdotal que Israel não cumpriu. Sublinhe isso. Esse povo recebeu a incumbência de cumprir o papel sacerdotal que Israel não cumpriu. Ou seja, conduzir as nações ao Senhor. Era isso que Deus queria que Israel fizesse. João 4, 22 e 23. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Jesus falando com a mulher samaritana, né? Tornando-se assim o Israel espiritual de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Oi. Aqui é transferindo o que era para o judeu ser, Sim, para nós, né? a responsabilidade que era deles está sendo cumprida temporariamente por nós. Mas aqui ele também transferindo, a nação eleita, sacerdócio real, Sim, nação santa, Sim, propriedade exclusiva de Deus. Sim. Então, esse foi transferido para nós. sim. Mas isso por quê? Porque nós estamos enxertados neles. Então o que é deles também torna-se nosso. Exatamente. Então esse status da igreja, A responsabilidade também. é claro, esse status da igreja não indica a rejeição de Deus para com Israel. Cuidado, aí vocês têm que pegar o comentário teológico lá de Romanos capítulo 11, tá? Cuidado, ali Paulo mostra claramente que Israel não foi rejeitado. Portanto, essa tão grande salvação alcança muito além do povo de Israel, tá?
Jesus veio à terra e trouxe salvação a pessoas que não eram dignas, nós, né? E foram esses indignos que o quiseram. João 1, 11 e 12. Vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, conforme já citamos em Romanos 11, Paulo fala dos ramos enxertados. Então, abre lá sua Bíblia, Romanos 11, vamos ler de 17 a 24. Romanos 11, 17 a 24. Veja lá. Acha aí, Romanos 11, 17 a 24. Amém? Diz assim. Achou aí? Romanos 11, 17 a 24. Deu? Achou? Vamos lá. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, onde a igreja está fundamentada? Em Israel. Na raiz. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22. Considere, pois, a bondade, de um lado, e a severidade de Deus, olha o equilíbrio. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Paulo está falando para a igreja. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. 24. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, que aqui é Israel, né? Quanto mais esses judeus, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então Paulo está mostrando claramente que eles serão reenxertados, né? E florescerão, nascerão, se desenvolverão de novo para frutificar para Deus. Tá? Então, pelo fato de Israel não receber, outros povos da terra receberam a oportunidade de fazer parte da oliveira verdadeira através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, eu coloquei um gráfico aqui, ó, né? Qual é a exortação de Paulo aos gentios em Romanos 11, 17? E se alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo zambujeiro é a oliveira brava, tá? Tem uma fotinha, não sei se dá para ver direito, né? Que são os gentios. Foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, a oliveira verdadeira, né? Que é Israel em Jesus, é claro. Amém? Muito bem. Observe agora o texto de Efésios 2, 11 ao 22. Vamos ler esse texto.
Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Quem são esses? Os judeus, né? Que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, quais são esses dois povos? Judeus e gentios, fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, em outras formas não. Para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, igreja, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então aqui, Paulo está fazendo uma exposição aos irmãos da igreja em Éfeso. E nessa exposição nós vamos entender esse processo de como a igreja se torna Israel espiritual de Deus. Apesar da maioria dos cristãos hoje não ter a descendência genética dos judeus, foram aproximados de Deus e consequentemente de Israel pelo sangue de Cristo, que é o judeu maior. Dessa forma, nessa nova aliança, no seu sangue, tornaram-se membros da família de Deus, seus filhos. Irmãos, o antissemitismo é um negócio tão sem pé nem cabeça na igreja, porque pense bem, se você tem o sangue de Cristo na sua vida e Cristo é judeu, como é que você vai dizer que não tem nada a ver com Israel e não quer ter nada a ver com o povo judeu, se o sangue do judeu maior é o que está na sua vida? Então, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe essa nova linhagem. Ele era um povo estranho e passa a ser um povo escolhido por Deus em Cristo. Amém? Oi? E também a profecia lá de Atos 2, né? Que vai lá, que amareis com toda a carne do Espírito, também é um selar para todos, porque antes o pessoal, Deus tinha acesso. Sim, é inquestionável, e essa profecia já aparece em Joel. Então, foi selado então que todos nós foi enxertados. Esse toda a carne é todo que nele crê. Aí eu coloquei esse slide aqui para encerrar estágios de uma transformação, né? Então ali ele diz: sentindo um vazio,
Salmo 143, 6, a minha alma tem sede de ti. Você pode ficar cheio. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Pegando fogo, né? Atos 2,13, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E gerando frutos. Mateus 28,19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ah, sim, depois eu boto ali, deixa eu só ler a conclusão. Então finalizamos aqui, né? Essa nossa jornada sobre teologia do Novo Testamento. No decorrer desse conteúdo abordamos várias informações importantes a respeito do Novo Testamento, com uma visão, né, panorâmica a respeito das principais doutrinas, com base no próprio Novo Testamento e outras bibliografias. Contudo, o mais importante é lembrar que todas as doutrinas aqui mencionadas nos desafiam a aplicação prática. Quer dizer, se isso aqui não for para praticar, não vale nada, né? Pois teologia não é apenas para ser estudada, mas sobretudo para ser vivida. Então, que Jesus receba toda a honra, glória e louvor. Amém?